Hoje daremos sequência às nossas aulas no nosso curso ITG, que é um curso de integração aqui da Igreja Comunidade Cristã Zoe. Nós estamos todas as terças-feiras aqui ensinando no nosso curso de integração sobre as principais doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs. Como nós somos uma igreja cristocêntrica, nós queremos ensinar os nossos membros ou aqueles que desejam se tornar membros ou aqueles que querem conhecer na íntegra, né, o que a Bíblia realmente diz sobre as principais doutrinas que a gente ouve por aí, chamada de doutrinas cristãs. Então, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, eu sugiro que você vejam as outras aulas para você entender como que nós chegamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre os pilares da Reforma Protestante e cada pilar aqui, gente, é uma necessidade que nós voltemos às Escrituras a partir do que nós vamos aprender aqui hoje. Porém, fazendo um resumo ou recapitulando a aula passada, antes de nós entrarmos aqui na aula da Reforma Protestante, que na aula passada nós tratamos sobre os desafios da igreja no período da pós-modernidade. Eu creio que ficou claro para todos que a Igreja Católica Medieval, ela tinha nas suas mãos o poder por 1000 anos. Foi o período que a igreja esteve no poder. A igreja, ela era a detentora, gente, da verdade bíblica. Por quê? Naquele período, apenas o clero, ou seja, o papado, os padres, eles dominavam o latim e a Bíblia estava escrita no latim. Então, a igreja, ela tinha a obrigação e a responsabilidade de levar a palavra de Deus nua e crua, conforme as escrituras dizem, interpretando de forma bíblica e cristocêntrica. Mas, lamentavelmente, por 1000 anos, a igreja ela fez mau uso do que ela tinha nas mãos. A igreja deveria ser o sal dessa terra e a luz desse mundo, conforme nós explicamos para vocês que o objetivo de ser igreja, o propósito de ser igreja, o significado de ser igreja é ser sal dessa terra e luz deste mundo. E a igreja falhou nesse período em que ela teve nas suas mãos o poder, ou seja, a chance de modificar a sociedade, de mudar o mundo, de transformar o mundo através da luz de Cristo. A igreja falhou. Nós vamos ver que a igreja ela barganhava com a fé das pessoas. A igreja ensinava de forma equivocada. A igreja instruía as pessoas a comprarem a salvação. A igreja ensinava que o Papa era o representante de Deus na terra e, como tal, todos deveriam obedecer às ordens e às regras que o papado designava. A igreja ensinava que quem era contra o Papa era contra Deus. A igreja dizia que as pessoas deveriam confessar os seus pecados ao Papa, e o Papa, os padres, eles tinham o poder de perdoar os pecados. Então, esses ensinamentos, a venda de indulgências, entre tantos outros, era ensinado pela igreja. A igreja, ela influenciava não só a religião, mas a igreja influenciava a política e a ciência. Então, gente, tudo passava pelas mãos da igreja. A igreja tinha essa autoridade. Mas como a igreja não se posicionou de forma bíblica e de forma correta, no período pós-modernidade, a ciência começou a avançar. E com isso começaram a surgir novos pensamentos. Pensamentos filosóficos que mudou o rumo da história da igreja. A igreja começou a perder as suas forças e com isso o homem tornou-se o centro de todas as coisas. Ou seja, o mesmo ciclo vicioso que corrompeu o coração de Satanás e de Adão e Eva quando pecaram contra Deus, foi o mesmo pecado que corrompeu o coração da igreja. O abuso de poder, o desejo nos corações voltado para as riquezas e bens materiais, corrompeu a igreja que tinha nas suas mãos a autoridade, a verdade infalível que liberta, que transforma os corações. A igreja falhou. E no período da pós-modernidade nasceu o iluminismo e através do iluminismo outros pensamentos filosóficos sociais como o materialismo, o existencialismo, o humanismo, ou seja, o homem tornou-se o centro de todas as coisas. Agora não era mais o pensamento teocêntrico,
Deus saiu do centro de todas as coisas. A Igreja Católica medieval começou a perder as suas forças, agora era o homem que estava no centro. Agora a Bíblia era interpretada para atender às necessidades humanas. Agora a razão predominava, e se a Bíblia não fosse um livro racional pleno para atender e aguçar a vontade dos homens, então a Bíblia não servia mais. Qualquer semelhança, gente, como esta, nos dias de hoje, faz total sentido, sim ou não, em muitas igrejas. Hoje, muitas igrejas pregam aquilo que o homem quer ouvir. Líderes estão se vendendo para se manterem no poder ou para obter o poder, pregando mensagens que atendam à necessidade do homem e não aquilo que Deus quer falar para o homem. O que nós podemos aprender com isso? Que quando a igreja falha na sua missão de pregar e ensinar a palavra como ela é, os princípios de uma sociedade corrupta passam a ter poder. Predomina de uma maneira muito mais influente do que a própria igreja. Então, esse é o desafio nosso enquanto igreja. Esse mesmo desafio que no período pós-moderno, por conta da igreja não nutrir de forma bíblica a palavra de Deus, impacta negativamente a igreja nos dias atuais. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o papel da reforma protestante. Por que precisou de uma reforma? A reforma protestante, gente, foi um movimento religioso social que transformou profundamente o cristianismo e a sociedade ocidental no século XV. É por isso que o estudo de hoje ele busca abranger e explorar as causas da reforma, quais foram os principais fatores da reforma, as doutrinas, ou seja, que são os pilares da reforma e as consequências e o legado que a reforma trouxe para nós durante todo o período da história até os dias de hoje. O que a gente precisa compreender já nessa conversa aqui inicial é que a igreja se corrompeu com a venda das indulgências, a igreja prometia a redução do tempo no purgatório, a igreja obrigava as pessoas a venderem as suas propriedades, até os pobres que mal tinham, a igreja obrigava que eles depositassem os seus bens nos pés do Papa, nos pés dos papas, nos pés da igreja, para a construção da grande Basílica de São Pedro, que hoje nós conhecemos como o Vaticano. A igreja cometia o nepotismo, né? A igreja nomeava os parentes para cargos eclesiásticos, para tudo permanecer debaixo da governança da Igreja Católica. Movimentos esses, gente, muito parecidos com o que a gente vê de muitas igrejas evangélicas de hoje, onde os pastores ou os líderes de várias denominações vão nomeando os seus filhos, mesmo que não tenham um chamado para pastorear ou chamado para aquela função, para manterem o poder debaixo das suas mãos. Nós vamos ver também pessoas negociando a salvação para aqueles que mais têm riquezas, que têm mais poder aquisitivo, dando função para eles permanecerem como detentores do poder. Gente, é nojento tudo isso. Mas este mesmo pecado do poder, esse mesmo pecado da barganha, esse mesmo pecado que corrompeu o coração de Adão e Eva quando eles caíram, é o mesmo pecado que corrompeu o coração da Igreja Católica medieval e o mesmo pecado que até os dias de hoje manipula muitos cristãos. É o mesmo sintoma que hoje, lamentavelmente, induz muitas pessoas a conhecerem um evangelho que não é bíblico, a conhecerem uma mensagem que não é bíblica, e isso é terrível. E esses mesmos desafios que foi no período da pós-modernidade é o mesmo desafio que nós enfrentamos. Por isso que nós precisamos sempre dar ênfase ao que Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, com as mentiras que este mundo prega, mas se transformem, que haja uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente pela palavra, para que vocês então possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Paulo nos instrui acerca disso. A gente não se deixar levar, a gente não se corromper por mensagens de líderes que são lobos em pele de ovelhas, de pastores que barganham a fé, utilizando de texto sem contexto para ludibriar as mentes das suas membresias, pastores que oferecem funções, cargos para pessoas que têm mais poder aquisitivo e exclui aqueles que são humildes, que são simples, ou seja, o mesmo pecado que corrompeu a Igreja Católica medieval é o mesmo que corrompe ainda hoje muitos líderes de uma igreja. E a palavra diz que naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em seu nome eu preguei, milagres aconteceram, e naquele dia eles vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Então naquele dia o Senhor vai saber, o Senhor separará
o joio do trigo. Mas enquanto isso, nós, enquanto igreja, gente, igreja de Jesus, que estamos aqui aprendendo a palavra dele, nós precisamos protestar. E protestar é fazer apologética da fé, defesa da fé. Nós precisamos defender, assim como os pré-reformadores fizeram. Nós precisamos protestar contra os falsos mestres, contra os lobos que estão vestidos de ovelhas, contra aqueles que estão ensinando a palavra de Deus equivocadamente, de forma errada, contra aqueles que estão se deixando levar por esses tipos de ensinamento. E nós precisamos convidar essas pessoas a estarem, a participarem de uma igreja bíblica, de uma igreja que está comprometida com a palavra. E neste período, houveram vários movimentos, antes até de Lutero, nós chamamos de movimentos pré-reformadores. Homens como John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, que criticou a riqueza e o poder da igreja, que plantou as sementes da reforma, né? Homens como John Hus, que também criticou a idolatria, que criticou a corrupção da igreja, que defendeu a reforma e que por conta disso ele foi condenado por heresia e queimado na fogueira. A igreja excomungava essas pessoas e mandava queimar nas praças públicas. Um outro homem muito influente, também conhecido como Savonarola, ele era um frade dominicano da Itália, ele pregava contra a imoralidade e a corrupção da igreja em Florença. Ele foi muito mais radical. Ele se opôs contra o Papa Alexandre VI, gente, e por isso ele foi excomungado e executado. E depois desses pré-reformadores veio Lutero. Lutero foi o catalisador da reforma protestante. Eu não sei se todos vocês sabem, Lutero ele era um monge agostiniano. Ele era professor também de teologia. E ele se tornou, gente, a figura central do movimento reformista. Então, a reforma de Lutero começou quando ele publicou as suas teses e fixou na porta da igreja de Wittenberg, desafiando a doutrina das indulgências e questionando a autoridade papal. Depois que Lutero leu Romanos 1,17, de que o justo viverá da fé, Lutero entendeu que por mais que ele fizesse, por mais que a gente ora, que por mais que a gente se esforce, se não for pela graça, se não for pela fé, através da graça, pela pessoa de Jesus Cristo, não há salvação. Lutero estava testemunhando, através da interpretação das Escrituras, que o que a igreja estava ensinando era uma das maiores heresias que alguém poderia ensinar, que a salvação não se compra, que a salvação não se conquista, que a salvação se ganha, não por mérito, mas por graça e por misericórdia, através da fé em Jesus Cristo. E Lutero protestou quando ele escreve as 95 teses. Lutero, então, foi convocado pela igreja a se retratar sobre as 95 teses. Lutero se recusou. Então, ele foi excomungado pela igreja e a igreja começou a perseguir Lutero também. E Lutero se escondeu por um período onde ali ele começou a traduzir a Bíblia e ele teve acesso à imprensa de Gutenberg, onde ele mandou imprimir as 95 teses e todos tiveram acesso a este documento. E para a glória de Deus, a Bíblia ela foi traduzida do latim para o alemão, e do alemão, John Wycliffe traduziu para o inglês, e do alemão para todos os outros idiomas no mundo inteiro. Então é por conta disso que nós temos acesso às Escrituras, para a glória de Deus, através de Lutero. E os pilares da reforma protestante, gente, hoje, nos ajuda a entender quais são a base para a doutrina cristã. Nós vamos ver que através dos pilares da reforma protestante, conhecido como os 5 solas, esses 5 solas são os princípios teológicos centrais que surgiram como respostas às práticas e doutrinas da Igreja Católica medieval na época. E esses 5 pilares são conhecidos como somente as Escrituras, solo fide, que é somente a fé, solo gratia, somente a graça, solos Christo, somente Cristo, e soli Deo glória, que é somente a Deus toda a glória. Vocês vão ver que somente as Escrituras é porque o próprio apóstolo Paulo, na sua carta, em 2 Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é a única autoridade infalível em todas as questões de fé e prática. Isso significa que a autoridade não é o Papa, a autoridade não é o pastor, a autoridade não é Maomé, a autoridade é a palavra de Deus. É a única verdade, é a palavra de Deus que é infalível, é a palavra de Deus que é inspirada.
Embora a Bíblia tenha sido escrita por mais de 40 autores, em épocas diferentes, em culturas diferentes, em torno de 1500 anos, a Bíblia permanece sendo inspirada por Deus. De tempos em tempos, a palavra de Deus se renova todos os dias. Ainda que nós tenhamos ouvido muitas pessoas dizer que a Bíblia precisa ser ressignificada, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia precisa ser reescrita, a palavra de Deus é imutável. Ela é a autoridade máxima, doa quem doer. Em todos os tempos, a Bíblia sempre foi e sempre será a única e verdadeiro livro que é a palavra de Deus e que nos direciona para o caminho da vida eterna. O solo fide, somente a fé, o apóstolo Paulo também diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É interessante que a justificação, gente, é receita somente pela fé. É sem a necessidade de obras, é sem a necessidade de intermediação de homens. A salvação é pela fé. Então, o segundo sola da reforma protestante é a fé. A salvação é somente pela fé. Lutero, quando leu Romanos 1,17, ele entendeu que não é por obras. Por mais que você suba todas as escadarias lá da igreja católica, ainda assim não será o suficiente. Por mais que você faça todos os sacrifícios deste mundo, por mais que você morra por alguém, ainda assim não é o suficiente para você ser salvo. A salvação é somente pela fé. É pela fé que somos salvos. Isso também não é por mérito humano, é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E até a fé não vem de nós. A fé também é uma dádiva divina. É um dom de Deus para que o homem não se glorie. A terceira sola é a sola grátis, somente graça. Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse princípio nos ensina que a salvação é comedida unicamente pela graça de Deus, sem mérito humano. Quando a gente fala da graça, a gente precisa entender que é misericórdia. Graça é favor imerecido. Significa que aquele que é justo, chamado Jesus Cristo, ele se fez injusto para pagar uma conta que era nossa. Ele se fez injusto, ele se fez maldito. Ele desceu do seu lugar de glória para os lugares mais baixos, para que um injusto como eu e você pudéssemos ser justificados. Isso é graça. Isso é bondade, isso é misericórdia. Isso quer dizer que todos nós estávamos perdidos, condenados, condenação eterna, fracassados, se não fosse pela graça. Através de Jesus Cristo, que morreu por nós, um homem justo, morreu pelos nossos pecados, pagou uma sentença eterna de condenação da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é graça, não é mérito humano. Por mais que eu me esforce, é graça. E só Cristo, somente Cristo. Primeira carta de Paulo ao Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É interessante que a Igreja Católica Medieval dizia que o homem deveria confessar os seus pecados para o papado, porque o papa ele tinha o poder de levar as nossas causas para Deus e os seus pecados serem perdoados. Era uma mentira que a igreja pregava, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. Então o Papa ele não tem poder de perdoar o pecado de ninguém, os padres não têm o poder de perdoar o pecado de ninguém, o pastor não tem o poder de perdoar, nenhum líder religioso. Ele pode intermediar o seu pecado diante de Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo, que se fez homem, que veio padecer, que entendeu as nossas dores. E como homem sem pecado, ele não se corrompeu. Somente esse justo, Cristo, tem o poder de intermediar entre Deus e os homens o nosso pecado. Então, quando você pecar perante Deus, você tem a liberdade de falar com Ele diretamente, de pedir perdão, de rasgar as suas vestes perante Deus e Ele de imediato te perdoar através da justificação, através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E só lhe deu glória, glória somente a Deus. A carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, diz que assim quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que somos e temos deve ser para glorificar a Deus. Se a minha vida não glorifica a Deus no meu modo de pensar, sentir e agir, tem alguma coisa errada. Se os meus dons e talentos não estão glorificando a Deus, tem alguma coisa errada. Tudo que sou e tenho, a minha forma de ser, a minha forma de se comportar, a minha forma de pensar, deve ser para glorificar a Deus. Então, se você está dentro da sua casa, brincando com seus filhos, você deve glorificar a Deus através disso. Se você está na igreja, glorificando a Deus, adorando a Deus, através da maneira como você está prestando culto, então você deve glorificar a Deus. Agora, se a maneira que você se comporta
não está rendendo glória a Deus, você precisa rever esse pilar de fé na sua vida. Tudo que sou e tenho deve ser para glorificar a Deus. Amém? Então eu concluo que os 5 pilares aqui da Reforma Protestante são fundamentados da fé protestante que surgiram em respostas às práticas da Igreja Católica medieval na época da Reforma. Então, esses pilares destacam, gente, a centralidade das Escrituras, a centralidade da fé, a centralidade da graça, a centralidade de Cristo e a glória de Deus como os pilares essenciais da vida cristã. Então, cada um desses princípios são ancorados em passagens bíblicas que reforçam a sua validade e a importância teológica, a importância dessas doutrinas nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos realmente viver e praticar esses princípios bíblicos da Reforma Protestante. E o versículo-chave que culminam a justificação pela fé é Romanos 1,17. Pois no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, este versículo foi fundamental, gente, para Lutero, que entendeu que a salvação era um ato da graça de Deus recebido pela fé. Um outro ponto-chave da reforma é um versículo que está em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa passagem também, gente, reforça a ideia de que todos os cristãos, todos os crentes, têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de um sacerdote intermediário. Jesus é o sacerdote real que morreu na cruz por todos nós e somente ele tem o poder de fazer essa intermediação entre Deus e o homem. Amém? Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima aula.